podemos iniciar? Então, vamos lá, presidente. Vamos lá. Então, vamos lá, boa tarde a todos. Hoje é 8 de fevereiro de 2023 e esta é a 25ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, no Rotário 2022-2023. Senhoras e senhores, sou Nancy Regina, protocolo desta reunião. Obrigada pela presença de todos. Um instante de sua atenção, por gentileza. Quero informar que esta reunião está sendo gravada. Por questão protocolar e pela organização deste evento, mantenham seus microfones desligados, usando o chat para perguntas. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Com a palavra, a presidente em exercício, Carla Blanco. Obrigada, Nancy. Obrigada por a sua iniciação. Companheiros, autoridades, visitantes e convidados, agradeço a presença de todos. Sejam muito bem-vindos à 25ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema Imagine o Rotary. É com satisfação que dou início a esta reunião, saudando a nossa bandeira nacional. Obrigada pela saudação à bandeira. Queridos companheiros, queria agradecer a presença de todos hoje aqui, associados, visitantes, convidados. E antes de iniciarmos a nossa bela palestra hoje sobre essa instituição incrível, né, que é o ESPRO, e temos aqui o nosso querido presidente do Conselho do ESPRO, Luiz Augusto Barreto, para nos falar sobre, eu queria dar alguns avisos muito importantes. O primeiro são os aniversariantes do mês, que eu vou abrir aqui a tela, para que todos conheçam nossos aniversariantes. Primeiro aniversariante do mês, nosso queridíssimo Adolfo Milani, foi dia 5 de fevereiro. Amanhã aniversaria o nosso palestrante do dia, Luiz Augusto Barreto. Parabéns, Barreto, já deixamos aqui todas as nossas homenagens pelo seu dia, aí com votos de muita felicidade, de muita saúde, não é? Que você tenha um ano muito, muito bom, tá bem? Seja muito feliz em 2023. Também temos o queridíssimo Antônio José de Oliveira, dia 16/2, muitas felicidades ao Antônio José. Dia 17/2, o Fredmo, super Fredmo, muitas felicidades, muita saúde. Eu acho que ele ainda não entrou na reunião, mas no final a gente volta a lembrar. Oswaldo Siciliano, dia 20/2, também desejamos muita saúde, felicidades. Nosso querido diretor de Rotary Internacional, José Antônio Antiório. Espera só um pouquinho que... Estou sem a data dele aqui, porque não aparece para mim. Deixa eu ver. 21 de fevereiro. 21, para mim está coberta. Então, dia 21 de fevereiro, diretor de Rotary Internacional. Então, quem puder passar para ele os votos de felicidade, não é? Dia 21. Clóvis Prado, nosso governador Clóvis Prado, dia 22 de fevereiro. Também votos de muita felicidade e saúde. E o queridíssimo Sérgio de Castro, ele ontem já me deu um briefing que faria aniversário, mas não me disse o dia, né? Como todo bom jornalista, ele vai dando a notícia assim, né, em doses homeopáticas. Mas eu descobri, dia 27 de fevereiro, então muitas felicidades ao nosso querido Sérgio de Castro. Esse mês nós não teremos a reunião aqui, então não sei como é que vão arranjar o bolo, mas... Se não houver esse mês, fica para março, o bolo a gente faz um puxadinho para março. Uma hora vai dar certo, né? Cantar o parabéns para todos esses companheiros queridos. Bom, o segundo aviso do dia, é um aviso muito importante, a próxima reunião, né, será substituída do dia 15 de fevereiro para o dia 14 de fevereiro, e não será presencial, mas não será aqui no clube,
no Rotary Club de São Paulo. Na verdade, ela foi substituída por um companheirismo e será na Associação Comercial de São Paulo. Tá bem? Então, dia 15 do 2 ao 12h30, no restaurante Piselli, fica no prédio 14 do 2, presidente Carla. Desculpa, tem razão. Dia 14. Dia 15 era o dia da nossa reunião e passou para o dia 14, terça-feira. Então, isso será passado. É isso, não é, doutora Nahide? Isso mesmo. Então, a reunião da semana que vem será terça-feira, dia 14 de fevereiro. Por favor, anotem. Endereço Rua Boa Vista, número 51, no prédio da Associação Comercial. Esse convite foi uma cortesia dos companheiros Alfredo Cotait, que é o atual presidente, não é, da Associação Comercial, e nosso associado aqui do clube, e do companheiro Antônio Carlos Pella, que é diretor da Associação Comercial e também nosso associado, os quais, desde já agradecemos muito o convite, não é? E a deferência de nos convidar para esse belo evento. E a Márcia me lembra agora um aviso muito importante. Dia 13 de fevereiro é aniversário do nosso clube, não é? Então, mais um motivo para comemorar no dia 14 o aniversário do clube. Ano passado nós fizemos, não é, um bolo lá ali nos Jardins, agora que eu estou lembrando. Foi no dia 13 do 2, aniversário do clube. Então, quem sabe a gente consiga alguma coisa no dia 14. Vamos ver. Aguardemos. Eu informo também que hoje, às 18 horas, teremos reunião com a Comissão do Centenário. Então, quem for da Comissão do Centenário, não é, com o presidente Irineu de Mula, será via Zoom e o link vai exatamente para a comissão, né, para o grupo da Comissão do Centenário. E sexta-feira haverá, dia 10 do 2, haverá a reunião do Clube Satélite, não é? O querido Ricardo Piragini está liderando aí o grupo para a formação do Clube Satélite, e então marcaram a reunião para o dia 10 de fevereiro, às 18 horas, e quem estiver disponível e tiver interesse em participar, o link será colocado no grupo do WhatsApp de todos os associados. É isso, Ricardo? Quer dar uma palavrinha? Carla, é sim, e a gente disponibiliza a partir de quinta-feira para não atrapalhar as reuniões de hoje. Muito obrigado. Tá bem, obrigada, Ricardo. Bom, então esses foram os avisos. Então, lembrando mais uma vez que a reunião da semana que vem, para todos que confirmaram, quem não confirmou, por favor, confirme no e-mail do clube, será dia 14, terça-feira, 12h30, na Associação Comercial, e é um convite dado com muita cortesia pelos companheiros Alfredo Cotait e Antônio Carlos Pella. E, dito isso, solicito à querida diretora de protocolo, Nancy Regina, que proceda, então, à apresentação do palestrante do dia, companheiro Luiz Augusto Barreto. Pois é, vamos apresentar o companheiro com um extenso currículo, né? Difícil o seu resumo, mas é presidente do Conselho Diretor do ESPRO, conselheiro da Fundação Liceu Pasteur, graduado pela Faculdade de Direito da USP, com especialização em Direito de Empresas, pós-graduado em Processo Civil pela Faculdade de Direito da PUC e em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT. Atua há quase 50 anos na área jurídica, em empresas, escritórios de advocacia. Foi membro do conselho e diretor executivo de diversas empresas no Brasil e no exterior, inclusive de companhias de capital aberto. Foi assistente da cadeira de Direito Romano da Faculdade da USP e professor de Direito Societário na FMU, membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB por mais de 20 anos, é fluente em diversos idiomas, é associada do Rotary Club São Paulo desde 2000, onde ocupou diversos cargos e participou de diversas comissões. Perguntas
ao nosso palestrante, por favor, podem ser encaminhadas via chat. Eu devolvo a palavra à presidente em exercício, Carla Blanco, mas não sem antes elogiar o nosso Barretão querido. Fiquei assim, apaixonada, direito romano, meu Deus! Parabéns, Barreto. Imagina. Carla. Assim o Sérgio fica com ciúmes, hein, Naci? Mas me fez lembrar dos bancos acadêmicos, não tenho como não falar disso. E faltou dizer que é o aniversariante da semana, não é? É verdade, aniversariando amanhã. Bom, eu acho que o Barreto dispensa apresentações, não é? Um grande rotariano, um grande companheiro, presidente da nossa escola profissionalizante, que é um ícone na cidade, não é? Como escola, como competência, né? Então, já foi bem apresentado entre os rotarianos, então, é muito querido e dispensa maiores apresentações. Então, te dou a palavra, Barreto, e com muita vontade de escutar um pouquinho mais sobre essa escola incrível que é o ESPRO. Com a palavra, Luiz Antônio Barreto. Muito bem. É muito bom falar daquilo que a gente gosta, né? É muito bom a gente poder discorrer sobre algo que nos toca profundamente. O ESPRO, como toda, eu acho que entidade, nós estamos no terceiro setor e existem grandes empresas do terceiro setor, grandes organizações do terceiro setor, mas nós começamos pequenos. O ESPRO começou pequeno em 1979, então agora em março ele vai completar 43 anos de existência, mas ele foi uma iniciativa do Rotary Club de São Paulo, né, que fundou um camp metropolitano, e a essa empreitada se associaram o Rotary Leste, o Rotary Club Cambuci, Rotary Club Aclimação, Liberdade e República. Quer dizer, são muitos os padrinhos. Se o Rotary Club São Paulo é o progenitor do nosso querido ESPRO, os demais são grandes padrinhos e tudo, né? Alguns já não existem mais, mas todos eles constam nos nossos anais e na nossa história. De 79 a 2000 foi crescendo, vamos dizer, lentamente, como toda obra, né? Ela precisa ganhar raízes, ela precisa se desenvolver, conhecer melhor aquele público que ela vai atingir, e sempre foi a educação do jovem, o encaminhamento do jovem, a transformação desse jovem. E em 2000, o ESPRO ganhou um impulso decisivo com a edição da nova lei de aprendizagem. Essa lei veio a determinar que as empresas tivessem nos seus quadros os aprendizes. E isso passou a ser a porta de entrada deles no mundo do trabalho. Antigamente, quer dizer, os primeiros trabalhadores, né, na época das corporações de ofício, eles eram aprendizes de mestres, né? E esse foi o caminho adotado. Então, em 2000, o ESPRO, vamos dizer, ganhou um impulso extraordinário com a edição desta lei e passou a se dedicar naquilo que foi chamado nosso público-alvo. Os aprendizes são aqueles que vamos dizer, da 16 a 24 anos, muito embora a nossa enorme concentração seja na faixa dos 18, 16, 17, 18, vai até 20 anos, né? E o que nós fizemos? Quer dizer, foi escolher um público-alvo que era dos jovens de famílias com até 3 salários de renda familiar de até 3 salários. Ele, desde a fundação, a gente sempre fala, né? O ESPRO, mas o nome todo, para aqueles que desconhecem, é Associação de Ensino Social Profissionalizante, né? Ela é uma associação de direito privado, ela não tem fins lucrativos, ela é filantrópica e busca levar a educação, inclusão, né, dos jovens e a transformação deles para as portas do mundo do trabalho, né? Então, são ações realmente educativas, ações socioeducativas.
a gente faz a mediação de acesso deles ao mercado de trabalho, nos procuram para que nós encaminhemos jovens já pré-selecionados e que nós possamos depois integrar, né? E todos são muito, vamos dizer, orgulhosos dessa obra, porque nós temos uma eficácia, uma efetividade bastante significativa. Nossas ações transversais é porque nós temos, eu brinco que nós temos 3 patrões, né? São 3 ministérios diferentes que, de uma certa maneira, interagem, sendo o principal deles o Ministério da Assistência Social. Porém, nossos cursos também são certificados e nós temos que ter, vamos dizer, também a chancela do Ministério da Educação, e também trabalhamos com o Ministério do Trabalho. Então, estatisticamente, os nossos jovens, eles entram para as estatísticas do Ministério do Trabalho na nossa colocação, mas nossa força motriz é o Ministério de Assistência Social. Então, a gente cumpre essas políticas dos Conselhos Municipais de Assistência Social, nós cumprimos também dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria Regional de Trabalho e Emprego. Então, quer dizer, temos um mundo bastante amplo de atividade, né? Mas todo ele focado para o jovem. E depois de anos aí de atividade, talvez um pouco, vamos dizer, low profile, nós acabamos querendo abrir e participar mais, inclusive dos nossos órgãos de decisão, né? Porque o ESPRO ganhou um tamanho e um corpo que o fez merecedor de participar. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma cadeira no Conselho Diretor do COMAS, no Conselho de Assistência Social, aonde fomos conduzidos com o voto do representante da Fundação de Rotarianos. Então, hoje nós passamos a ter uma representação efetiva. Nós temos uma presença permanente em Brasília, né, para o acompanhamento dos nossos projetos, porque Brasília, vamos dizer, a cada vez que a gente acha que está dominando a nossa atividade, vem alguém e edita uma lei, uma portaria, alguma coisa que nos faz ter que repensar e reordenar, né, para que a gente possa ter a maior eficácia e o maior alcance possível. Nossos públicos, que a gente fala, são o jovem, evidentemente, né, mas também as suas famílias, também a comunidade da qual ele participa. Então, nosso público inicial é o jovem que a gente vai formar, mas nossos assistentes sociais estendem a atividade deles também às famílias, com oficinas de geração de emprego, encaminhamento, assistência social, psicólogos. Todo esse trabalho é feito para o jovem e sua família. Empresas e órgãos reguladores, né, são nossos alvos, porque nossos parceiros são as empresas onde nós empregamos, onde nós colocamos esse jovem. Eles trabalham durante 4 dias, ficam um dia em sala de aula e, muito provavelmente, sendo um jovem ESPRO, que a gente brinca, um jovem com a chancela ESPRO, ele acabará sendo contratado. E mais adiante vocês vão ver isso. E depois também o nosso enorme público é o time ESPRO, né? A gente brinca que são os ESPRO Lovers, são aqueles que, junto conosco, vêm nesse trabalho bonito, né, do jovem e tudo. Nós temos mais de 600 colaboradores espalhados pelo Brasil todo e tentamos, vamos dizer, incutir neles esse mesmo entusiasmo, esse mesmo amor que permeia todo o conselho e todo o corpo diretivo. Em termos de boas práticas, nós temos 5 camadas de governança. Quer dizer, a gente busca sempre aperfeiçoar. A gente fala de um mundo de ESG, né? Então é meio ambiente, né? É a parte de governança, né? É a parte social que nós atendemos bastante. E como nós fazemos isso? É através, vamos dizer, desta rede. Temos um regimento interno, né? E política, né? Nós temos a nossa controladoria, temos uma auditoria interna, temos um comitê de auditoria e riscos e finanças e uma auditoria externa. Quer dizer, nós buscamos sempre a excelência naquilo que nós vimos fazendo, mas por não nos acharmos, vamos dizer, imunes a eventuais, vamos dizer, deslizes ou não atendimentos, não conformidade, então a gente tem muitos de nossos conselheiros e
também consultores, também membros de comitês zelando por isso. Então, essas são as 5 camadas da nossa governança. Agora, a nossa rede, né, de transformação do jovem, ela é, vamos dizer, bastante espalhada, ela é bastante diversificada. Nós temos 8 filiais em diferentes estados brasileiros, temos 50 unidades, que a gente chama, que eram os antigos polos, a gente chama de unidades, e estamos em quase 1.000 municípios brasileiros, atuando diretamente, seja com nossos próprios instrutores, seja com nossos assistentes sociais. Então, existe essa pulverização. E olha lá, são mais de 500 colaboradores, que eu falei, chegando a 600, dos quais 76% são mulheres. Isso muito nos orgulha, quer dizer, quando a gente fala em termos de igualdade, o ESPRO não só prega, mas ele pratica, não é? E dessas 76 mulheres, dos colaboradores, mas na liderança são 50%, existe metade em cargos de liderança exercido por mulheres. E depois os números que estão aí, que vocês veem, nós tivemos mais de 1 milhão de jovens encaminhados em 43 anos de história. Temos atualmente, nossa carteira tem mais de 1.500 empresas parceiras, e nós temos mais de 260.000 adolescentes e jovens que já se formaram por nossos cursos em projetos educacionais desde a criação do ESPRO. Então, nem todos que nós formamos que estão na nossa estatística de jovens encaminhados, porque muitas vezes nós fazemos a seleção a pedido das empresas parceiras, fazemos a triagem e encaminhamos. Outros não, outros passam por nosso curso, por nossa certificação. Vocês vão ver depois que nós temos tanto um curso de formação básica quanto aquele que a lei da aprendizagem exige. É muito curioso que a gente vai além, e isso tem sido a tônica do nosso trabalho, é de tentar dar sempre mais do que a lei pede. A lei pede uma determinada formação, ótimo, nós daremos mais do que o que ela pede. Então, e isso daí, como eu falei no início, ela vamos dizer, para os jovens e para as famílias. Então, nós tivemos mais de 980.000 atendimentos sociais, que são aqueles dos jovens e de suas famílias, dos seus parentes, avós, mães, pais, não importa. O jovem tendo a necessidade, nós vamos estar lá para poder dar essa sustentação e dar a ele também esse apoio. Então, isso nós chamamos de atendimento social. O atendimento social é dado por assistentes sociais, por psicólogos, por nossos instrutores, por nossos gestores que vão estar participando. Nossos números de 22, que são muito bonitos, quer dizer, nós fechamos o ano com 14.500 aprendizes em 1.400 empresas. O novo produto, já, vamos dizer, por iniciativa do Conselho, foi criado um programa de estágio. Nós estamos crescendo, nós temos dobrado a cada X meses o número de estagiários já colocados em 121 empresas, nós já temos 580 estagiários. Nós temos aprendizes, né, em muitas unidades, 2030, do sistema de aprendizagem ESPRO, que é aquele SAI, depois eu falo um pouquinho disso. E temos para formação do mundo do trabalho 3.667 jovens. Então, só no ano de 22, nós concluímos 123, quase 124 mil atendimentos sociais. O que nós fazemos? A nossa trilha, que a gente fala, que é o caminho que nos conduz, né? Ele começa, muitas vezes, pela FMT, Formação para o Mundo do Trabalho. É aquele jovem que nunca trabalhou, que nem em casa, às vezes, ele tem em quem se guiar, para quem perguntar, como se conduzir. Então, esse Formação para o Mundo do Trabalho, ele adiante a gente vai olhar o que faz, é um programa inicial. Depois nós temos o grande programa do Jovem Aprendiz e, finalmente, o programa de estágio ESPRO, porque, como falei, ele é embrionário, mas ele está crescendo. O FMT, Formação para o Mundo do Trabalho, que é a ponte para o mercado de trabalho, ele pega o jovem cru,
sem nenhum tipo de formação e vai ensinar tudo. Vai ensinar sobre hierarquia, comportamento, vai aprender a fazer arquivo, vai aprender a atender telefone, vai aprender como se trabalha. Qualquer trabalho que ele vá fazer, ele vai estar formado, ele vai aprender o básico do básico. É aquilo que muitas vezes, como eu disse, ele não teve chance de ter essa formação em casa e tudo, e esse é um enorme diferencial, porque nós fazemos isso gratuitamente. Nossos parceiros não nos remuneram por isso e nós estamos atendendo, vamos dizer, sempre jovens em situação de vulnerabilidade. 8.000 jovens a gente atende por ano nessa formação e dá a eles, vamos dizer, uma condição extremamente boa. Os jovens que cursaram o FMT, depois eles voam no programa de aprendizagem, né? Então, transmite postura, comportamento, habilidades, a gente vai descobrindo quais as habilidades desse jovem e como que ele vai fazer para crescer. Muito bem. O próximo é a socioaprendizagem, quer dizer, o jovem dá os primeiros passos no mundo do trabalho. Nós, basicamente, mexemos com a parte de serviços, nós ensinamos muito mais, quer dizer, as nossas empresas parceiras não são aquelas de indústria e tudo, porque lá os jovens, Senai e tudo, eles trabalham no chão de fábrica, não. O nosso, a gente vai buscando os talentos e vai encaminhando e formando para que ele possa atender a demanda da empresa que o contrata. Então, temos na área financeira, temos na área de seguros, temos na área de alimentação, temos na área de varejo. Vocês vão ver depois os parceiros que temos. E aquele jovem que sai, ele sai formado, já talhado para aquele emprego que ele vai atender. Então, anualmente, são 45.000 jovens encaminhados, né? De novo, sempre em situação de vulnerabilidade, e eles são colocados nessas empresas. Por fim, o nosso programa Estágio, que eu falei, que ele é embrionário, nós queremos crescer muito nisso. Nós achamos que também é uma segunda oportunidade, porque muitas vezes o estágio já é, vamos dizer, na hora dele estar na faculdade. Ele está, vamos dizer, nossos parceiros nisso daí são as universidades. Então, aquele que já foi um aprendiz ESPRO, ele poderá depois ser um estagiário ESPRO. Ele poderá crescer, né, já na fase da educação né, superior. Então, isso daí nós temos, a gente fala aqui um pouquinho, que eles têm garra, brilho nos olhos e tudo, isso é uma constante do ESPRO. Isso não é só do corpo diretivo, isso não é só dos ESPRO Lovers, que são os nossos colaboradores, mas o jovem ESPRO, ele é diferente. Vocês vão ter oportunidade de saber e depois vão estar convidados para algum evento que a gente faça com esses nossos jovens. O programa de estágio tem seguro, é gerenciado pelo próprio ESPRO e ele tem triagem multinível, quer dizer, o mesmo cuidado e qualidade, e fazemos a gestão automatizada para as universidades, para as empresas, a respeito da renovação. Muito bem. Passando um pouco, vamos dizer, da formação e olhando para o nosso lado aí de projetos de impacto social, é tudo que nós fazemos para alinhar aos valores e culturas das empresas, não só a capacitação para o mundo do trabalho, porém, esse suporte permanente durante todo o tempo em que o jovem está... Ele vai ter suporte de assistentes, psicólogos sociais para toda a família. A gente define em conjunto, tá certo? Qual o impacto, qual é a região que ele vai querer atuar, aonde ele vai querer ir, e nós queremos aumentar o nosso alcance para todo o território. E mesmo nos lugares em que nós não estamos, nós podemos ampliar. Como? Através do sistema de aprendizagem ESPRO. O sistema de aprendizagem ESPRO ele foi concebido para aquelas certificadoras, para aquelas empresas de colocação de jovens aprendizes que muitas vezes não têm estrutura. Eles usam material didático já ultrapassado, às vezes eles não têm. Bom, o nosso material didático foi todo desenvolvido in-house, ele é todo certificado, ele é todo registrado, todos os nossos cursos são registrados no Ministério da Educação. E o que nós fazemos? Nós temos um sistema de aprendizagem ESPRO que é oferecido a essas entidades certificadoras que eventualmente não tenham como fazer, não tem material didático, tem que emprestar, então nós fazemos, e esse sistema de aprendizagem ESPRO,
Ele dá metodologia para ensino à distância, ele tem plataformas de ensino, materiais específicos e personalizados para aquele que contrata, e presta também serviços de consultoria, por que não? Aquilo que nós aprendemos a fazer e aprendemos a fazer bem, não temos pejo de ensinar a quem queira aprender. Todo mundo conhece o sistema Anglo de ensino, tem a excelência na formação de cursinhos e tudo, então nós temos um sistema de aprendizagem Espro. Agora, em outros lugares, nós muitas vezes queremos estar, os nossos jovens demandam, as famílias pedem, puxa vida, tem gente lá e tal, fala, olha, mas eu não tenho massa crítica para poder atender jovens nessa localidade, porque isso implicaria no deslocamento de assistentes sociais para a cidade, ou para coisa. Então, para esses, nós usamos a estrutura local das certificadoras, não é? E eles realizam o acolhimento do jovem Espro num modelo de parceria. Então, a gente não precisa estar lá fisicamente, mas desde que nós tenhamos um parceiro, ele vai receber o mesmo material, a mesma atenção e muitas vezes até mesmo assistência feita online e tudo que nós podemos oferecer para um pequeno parceiro. Então, isso nos dá a chance de aumentar exponencialmente a nossa abrangência, né? Bom, o jovem Espro, que eu falei do entusiasmo e do brilho nos olhos, né? Eles buscam todos o Espro. Quando a gente pergunta, mas por que o Espro? Por que você veio parar aqui e não foi parar no CIE? Por que você veio aqui e não na Rede Cidadã ou no Renapse? Todos acham que o Espro é um diferencial no mundo do trabalho. Esses números nos enchem de orgulho. Quer dizer, como eu falei, 40% dos nossos jovens são meninas, jovens, 40% rapazes, 63% dos nossos ex-aprendizes estão empregados. Então, isso daí é uma coisa excepcional. Quer dizer, e é um trabalho, vejam bem, isso daí, quer dizer, apesar das dificuldades, né, 16% dos nossos jovens, eles cursam nível superior, 30% o ensino médio ou técnico. Então, a gente dá essa alavancada na carreira deles, na colocação e como, né? E tudo isso é um trabalho, vamos dizer, que vem vamos dizer, transmitido por aqueles que têm se voluntariado a trabalhar. Quer dizer, o bacana, vamos dizer, desse conselho, do conselho, dos comitês e de todos aqueles que trabalham como bons rotarianos e tal, é um trabalho voluntário. Então, é só a gente que quer realmente arregaçar a manga, que quer trabalhar pelo bem do próximo, né? Que é o ideal de servir, permeia em todos os conselheiros, membros de comitês e tudo, mesmo aqueles que não são rotarianos, porque comitês podem ter não rotarianos e tal, acabam no final se contaminando disso. É um trabalho feito, vamos dizer, de coração. E para vocês verem onde é que nós estamos, olha aí, eu acho que tem empresas conhecidas de todas, não são todas, nós temos mais do que essas, mas esses são atualmente os nossos maiores parceiros em termos de números de jovens, e empresas multinacionais, empresas nacionais, empresas de diversos setores, e todas elas seguramente podem chancelar aquilo que é o nosso trabalho com o Jovem Espro. E eles sabem que o Jovem Espro é diferente. Indo um pouco além, o que nós temos? Nossos programas e projetos, dentro dessa abordagem de querer conscientizar, preparar e tudo, nós fizemos, por exemplo, esse projeto Novo Ciclo, que é conscientização e combate à pobreza menstrual. Então, tem que capacitar meninos e meninas, tá certo? Em situação de vulnerabilidade, que não tinham acesso a isso, para que pudessem ter acesso a coletores menstruais. Então, isso daí foi um programa premiado, um programa de um reconhecimento incrível, porque é uma iniciativa que não existia. Isso daí era algo que foi detectado, era algo que deveria ser feito para as jovens de baixa renda. Então, foi feito e tudo. A questão da aprendizagem, né, no mundo da Acnur, isso daí já é, vamos dizer, a própria Nações Unidas, agência da ONU para o desenvolvimento tudo de refugiados, ela pediu que nós desenvolvêssemos
projetos específicos para jovens refugiados, porque vêm os refugiados para cá, têm as famílias, os meninos ainda não estão, vamos dizer, em escola e tudo, ou já estão em escola e querem trabalhar, como é que vão fazer? Então, nós temos que incluir e temos que capacitar. Esses cursos já são dados em língua estrangeira, já são dados para poder acolher. Então, nós já temos os primeiros, isso daí tem a chancela da ONU, tem a chancela, né, da agência de capacitar jovens, e nós queremos, o nosso público são os jovens, não só do Brasil, que venham jovens estrangeiros, sendo jovens, tendo necessidade, sendo, né, dentro do nosso perfil de atuação, será acolhido e será ensinado. E depois alguns projetos específicos, quer dizer, Leroy Merlin, por exemplo, ela quer formar jovens para trabalhar nas suas próprias lojas. Então, vai dar toda a formação para que ele trabalhe, inclusive, e que a família também se capacite. Jovens que fazem o aprendizagem no Leroy, os pais têm a chance de virar instaladores, de virar marceneiros, de virar... Por quê? Porque isso a gente faz como, né, algo. Então, eu disse, é algo, vamos dizer, que dá muito orgulho de falar, é algo que dá muito orgulho de fazer, mas que seria impossível sem a dedicação e sem a colaboração, não só do nosso time permanente, mas dos nossos conselheiros. Então, eu quero terminar a minha apresentação fazendo aqui o reconhecimento, né, e manifestando a minha gratidão a rotarianos de escola que se juntaram para que nós pudéssemos conduzir os destinos do ESPRO. Então, são os companheiros Antônio Carlos Pella, Arthur Teixeira Mendes, Clóvis Prada, Fernando de Almeida Nobre, Fernando Matos, João Gilberto Machado de Campos, Márcio Arroio, Tadeu Teixeira de Freitas, que comigo dividem o conselho diretor do ESPRO, e que todos têm sido abnegados, incansáveis nessa atividade. E também no nosso conselho fiscal, claro, Irineu de Mula, Hugo Maia de Arruda Pereira, o Guinho, e Pedro Manfrim. Todos eles, de forma voluntária, de forma bem rotariana, né, dar de si antes de pensar em si, tem servido com excelência. Além deles todos, nossos comitês, que são integrados por rotarianos aí, do nosso clube e de outros clubes também, mas a lista é extensa, porque os comitês são longos, né? Mas eu acho que todos eles merecem a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Muito obrigado. Incrível. Não esquecendo do nosso querido Álvaro Masson também, né? Sem dúvida, é isso que eu falei. O Álvaro Masson... Mais novo integrante do ESPRO. Exatamente. Nós temos gente vindo, vamos dizer, para nos ajudar nos comitês e tudo, né? E isso daí tem sido a tônica. E todos eles têm a marca e o coração de rotarianos devotados, né? Uma salva de palmas para o querido companheiro Luiz Augusto Barreto. Realmente enche o nosso coração de alegria. Os nossos conselheiros e os nossos conselheiros incríveis. Eu chamei o meu time, quando eu fui presidente, de Dream Team, mas o seu é o Super Dream Team. Porque realmente é um conselho de rotarianos incríveis. Eu posso falar que é o ideal de servir na máxima potência, não é? Parabéns. Parabéns, Luiz Augusto Barreto, por esse trabalho belíssimo em pensar que esse projeto do ESPRO saiu há 43 anos de uma sala de reunião, não é? Dos Rotary Clubes, um projeto, uma sementinha, e hoje é uma empresa extraordinária que, enfim, faz o bem para tantos e tantos jovens, né? São números grandiosos que sempre me impressionam. A cada apresentação que eu vejo do ESPRO, eu fico mais e melhor impressionada, porque só de pensar que 45 mil jovens por ano fazem os cursos de aprendizado é de encher o coração de qualquer rotariano, né? É muito lindo mesmo esse projeto, e eu até gostaria... Abriu alguma câmera aí.
abriu algum áudio. Eu gostaria até de sugerir, me permitam a ousadia como presidente em exercício. Eu não sei se o Barreto está me escutando. Acho que o Barreto caiu. Então, a gente deixa de surpresa. Não, estou escutando bem, sim. Ele tá aí. Mudei o computador. Mudei o computador da apresentação aqui. Tá bom. Eu gostaria de fazer 2 sugestões, depois eu vou passar a palavra para o governador Ivo, que já levantou ali a mãozinha. E depois a gente passa para as perguntas. Eu queria fazer 2 sugestões. Uma, eu gostaria de levar ao Conselho a possibilidade de que nós ofertemos um título Paul Harris para o querido presidente do Conselho do ESPRO, como forma de homenageá-lo por esse brilhantíssimo trabalho e homenagear, em consequência, o seu conselho. Então, a título de sugestão, eu não posso decidir isso sozinha, mas eu queria que as meninas colocassem na pauta da próxima reunião de conselho essa sugestão, porque eu acho que a gente tem que louvar e homenagear quem merece ser homenageado, não é? Então, é a minha sugestão, até porque ele é o aniversariante de amanhã, não é? Eu agradeço, mas eu gostaria de saber se isso daí, se o título Paul Harris pode ser dado para uma instituição. E daí eu gostaria que o ESPRO recebesse, ou, se pudesse, ser um órgão que o Conselho do ESPRO recebesse, porque eu acho que esse é um trabalho coletivo, é um trabalho de todos, sabe? Que tem aí, ao longo dos anos, se dedicado e se entregado ao crescimento, né, dessa instituição, dessa organização tão bacana. Então, viu, eu agradeço a sua menção, a sua gentileza, mas eu gostaria realmente, se for possível, e se merecedores formos todos desse Paul Harris, que ele seja dado para o ESPRO. Tá? Vamos estudar, se é possível, se for, então nós passaríamos ao ESPRO. Mas fica como sugestão, e eu peço para que as meninas anotem como pauta para a reunião do Conselho. E a segunda sugestão, que eu já havia conversado antes de iniciarmos a reunião, é que nós possamos, e aí eu vou passar a sugestão ao presidente Roberto, que nós possamos fazer, ainda nessa gestão, uma reunião presencial ordinária nas instalações do ESPRO, porque se essa apresentação enche os olhos, as instalações do ESPRO, então, e eu acredito que todo rotariano do Rotary Clube de São Paulo gostaria muito de conhecer, não é, Barreto? Não, sem dúvida. Isso daí, olha, seria um prazer enorme. Quer dizer, a gente fala o seguinte, talvez um pouco do DNA do Rotary, né, que a gente faz, quer trabalhar e não quer tanto, vamos dizer, divulgar e tal. Quer dizer, nós somos fracos de divulgação, mas eu acho que uma obra desse tamanho, ela merece e deve ser divulgada. E mais, como é uma obra de Rotary, é preciso que todos conheçam. Quer dizer, da mesma maneira que a gente tem frequentado aí ao longo do tempo as instalações do Rio Branco, né, que é um colégio que nos enche de orgulho saber que é uma obra de rotarianos, e tudo, cada vez que eu entro no Branco, eu fico cheio de orgulho, por que não? Quer dizer, vamos sim, vamos fazer uma reunião do Rotary dentro do ESPRO, que é fruto de Rotary e rotarianos. Do trabalho dos rotarianos. Eu acho que vai ser incrível e aí sim vocês vão conseguir materializar a grandiosidade dessa obra. Então, vou sugerir ao presidente Roberto e colocar aí para que ele decida essa sugestão. Então, vou abrir agora a palavra para o governador Ivo Nascimento, que vem pedindo aí já há uns 10 minutinhos. Com a palavra, o governador Ivo Nascimento. Abra o áudio, por favor. Está com o áudio fechado ainda. Governador, o áudio está fechado. Acho que eu não consigo abrir por aqui. Não. Agora sim. Agora abriu. Queridos amigos, eu já manifestei no início da reunião, mas ouvindo o Barreto, eu acredito que não somente eu, mas a todos, nós nos sentimos, vamos dizer, que o ESPRO
é uma coisa que já passou de promessa, é uma realidade muito grande. E ontem eu ouvi numa palestra uma menininha dizer o seguinte: quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que demonstrar para quem a gente está falando que nós temos condições, que a pessoa sinta vontade de nos ouvir. Olha, gente, ouvindo hoje o Barreto, ele fez uma demonstração que eu diria, com a licença de compará-lo e a licença de todos os companheiros, Barreto, você é o Pelé do ESP. Não sei se a imagem que eu faço, vamos dizer, a sua imagem dá aquela condição para todas as pessoas que te ouvem. Você tem o entusiasmo, você tem a vivência, você tem os resultados. Então, isto é uma necessidade de todos nós, que não há nenhum clube que não tenha necessidade de fazer esse trabalho. Então, vamos estender esse trabalho, como depois vamos ver junto à nossa diretoria, para não invadir nada da parte de organização, como é que nós poderíamos estender oficialmente esse convite a você, para que você se sinta como o embaixador Pelé para o ESP. Eu acredito que é a única forma, vamos dizer, que eu sinto neste momento da atração que você está fazendo. Você recentemente viu que prestamos uma homenagem ao Pelé, o Pelé de Santos, a presidente é de Santos. Nós temos um Rotary Clube de Santos maravilhoso. Então, é um momento que a gente agrega um nome forte a uma pessoa que está fazendo. Barreto, eu não tenho como lhe falar como eu sentia a grandeza sua para apresentar esse trabalho com esse entendimento, com essa clareza. Você explicou item por item o que é o ESPRO e o que o ESPRO já conseguiu e o que ele se propõe a fazer, que é sempre mais. Deus te abençoe, que você tenha saúde e, juntamente à tua rica família e junto a esses companheiros maravilhosos, você continue com esse espírito por muito tempo. O meu grande abraço, muito sincero e carinhoso. Ivo. Ô, Barreto, agradeço demais, viu? Queridíssimo governador Ivo Nascimento. Mas é o que eu falei, na verdade, eu sou mais um ESPRO Lover, desse time de ESPRO Lovers que está junto comigo nessa empreitada, viu? Eu acho que o entusiasmo deles me incendeia, né? E o entusiasmo e o brilho nos olhos do nosso jovem é que incendeia. Então, eu falo, é muito fácil falar daquilo que a gente gosta, né? E acho que todos eles têm esse mesmo espírito. Então, de novo, compartilho com os companheiros aqui presentes o seu voto. E lembra aquela história, Pelé ou não Pelé, eram 11, né? O Santos tinha 11 e tinha um ataque de 5. Ô, Barreto, se você me permite, Oi. Carla Obséquio. Sim, pois Primeiro, não. cumprimentar, parabéns, realmente é de encher os olhos a gente ver a história do ESPRO, tudo que acontece, e como a gente conseguiu, como você mesmo comenta, manter, né, essa linha de crescimento, de entregas muito bacanas que o ESPRO propõe. O ESPRO é uma entidade transformadora, né? Ela transforma vidas dos jovens, a vida das famílias. É incrível esse resultado, né? Então, a gente só pode nos orgulhar dessa atuação, especialmente à luz da sua gestão agora à frente do ESPRO. E eu queria, Barreto, se você me permite, Carla e nossos companheiros, oferecer aqui uma sugestão.
pela primeira vez também na história do nosso clube, a gente tem essa proposta de ter uma escola afetiva, né? E acho que a gente acertou na mosca quando a Tânia foi lá fazer as primeiras conversas, depois o Carlos e eu estivemos muito presentes lá, nos primeiros momentos, de trazer e de manter a Escola Caetano de Campos no nosso corpo aqui de atuação, né? Eu, neste ano, comecei uma conversa por telefone com o Alessandro Barreto, porque eu acho que o ESPRO pode ter, em algum momento, uma possibilidade de intervir conosco em disponibilizar alguma palestra ou alguma atividade de contato com aquele jovem, porque ali está também a essência, o público-alvo do ESPRO. Então, eu queria comentar isso, se for possível, a gente ter uma reunião formal mesmo, com a diretoria do ESPRO ou com o Alessandro, para a gente organizar, de repente, um programa piloto e ter ESPRO, Escola Afetiva, Caetano de Campos e Rotary São Paulo, como, acho que, três vértices fantásticos de transformação que a gente pode proporcionar mais ainda para aqueles jovens, né? Então, se você me permite colocar nesses termos, eu acho super bacana da gente envolver o ESPRO. Não, olha, tudo aquilo que diga respeito aos nossos jovens, tudo aquilo que diga respeito à nossa área de atuação, é sempre muito bem-vindo. Quer dizer, o pessoal, às vezes, traz, essas empresas parceiras trazem, eu gostaria de capacitar jovens para trabalhar aqui na Maravilha, vamos, a gente faz programas específicos. Então, eu acho que a gente consegue, sim, né, interagir, né, com essas entidades e tudo, né, com escola, com a Caetano de Campos e tudo, com toda a tradição. Eu acho que é uma coisa muito boa. Vamos sim, vamos prosseguir nisso. Essa ideia criar um FMT, né, Barreto? Cutucar um pouquinho para a gente dar andamento, porque a gente precisaria já botar uma bandeirinha do ESPRO lá nesse semestre, né, que eu acho importante a gente continuar. Já estamos com o tempo chegando no limite. O Rafael está com a mãozinha levantada, eu vou pedir para que ele seja muito breve, e aí eu teria que passar a palavra para a Nancy para a gente já encerrar. Carla, eu queria manifestar. Pois não. Então, vai primeiro o presidente Arruda, depois o Rafael. Acontece o seguinte, eu sempre tive uma atividade muito intensa no ESPRO, e o ESPRO mora no meu coração. Eu queria elogiar a brilhante exposição feita pelo Luiz Augusto Barreto, que conseguiu, numa síntese feliz, abranger tudo aquilo que o ESPRO faz. Eu queria dar dois exemplos pessoais. Eu me lembro que eu participei de uma formatura do ESPRO e eu vi um depoimento emocionante, cativante, da mãe de um jovem. Ela veio no microfone e disse que agradecia ao ESPRO pelo que ela tinha feito pelo filho dela, no sentido de encaminhamento profissional. Ela via um risco do jovem, se não houvesse essa oportunidade, de ficar na rua com risco de cair na criminalidade. Então, a contribuição que o ESPRO presta é enorme e a gente não consegue avaliar a profundidade. Um outro ponto que eu queria dizer é o seguinte: enquanto eu fui presidente do Rotary, havia na nossa parte administrativa um funcionário chamado Tiago. E o Tiago era eficientíssimo. E ele era originário do ESPRO. Um dia, o Tiago me procurou perguntando, ele estava terminando o curso de Direito. Ele falou: doutor Arruda, eu queria que o senhor me indicasse um escritório para atuar profissionalmente, como estagiário. Eu pensei e falei: está resolvido, é o meu escritório. Então, eu acolhi o Tiago como estagiário no escritório e alguns aqui tiveram a oportunidade de conhecer o Tiago. O João Gilberto aqui acenou que positivamente entendeu. Ele era brilhante, ele era estudioso, profundo, e
eu passei a adotar o Tiago para indicá-lo a clientes. E os clientes ficaram super satisfeitos, sempre com a sua atuação brilhante e dedicada. Qual não foi a minha surpresa, aliás, uma surpresa desagradável, quando o Tiago veio me dizer que pretendia ser delegado. Ele estava com tudo encaminhado para ser advogado permanente do escritório. Então, eu fui à posse do Tiago, que tornou-se delegado, e hoje é um delegado brilhante, e o que me impressiona no Tiago é o seguinte, é que a gente, quando imagina delegado, a gente tem aquela predisposição desagradável ligada à corrupção, etc. No entanto, o Tiago é impassível, é incorruptível. Então, é um sujeito extraordinário. Então, Presidente Arruda, a gente precisa terminar a reunião, só tem mais 2 minutinhos. Então, eu vou só terminar. Quer dizer, o ESPRO é realmente, como disse o Barreto, um diferencial no ambiente de trabalho, é um modelo. Realiza um trabalho que, comparando, eu não quero falar dos concorrentes, porque eu conheci os concorrentes, comparando com os concorrentes, não tem comparação. Então, é só isso, eu termino aqui. Obrigado, presidente. Rafael, você tem 1 minutinho e aí eu passo a palavra diretamente à nossa querida Nancy para anunciar os visitantes do dia. Saudações fraternais rotarianas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao digníssimo companheiro Barreto, que fez uma explanação maravilhosa, mostrando a real importância e como o ESPRO ele é fundamental e sensacional. Eu gostaria de destacar rapidinho, no livro da lei, no Salmos, no capítulo 127, o versículo 3 e 4, ali mostra que os filhos são herança de Deus. E também ali fala que os filhos, eles são como flechas na mão de um valente guerreiro. E então, fazendo uma comparação rápida, eu gostaria de dizer que esse valente guerreiro são todos vocês, diretores, conselheiros e rotarianos do ESPRO, que administram tão bem o ESPRO. E esses filhos, em comparação, são essas flechas que são disparadas no rumo certeiro. E, com certeza, nós vemos aí os brilhantes resultados que todos vocês que administram o ESPRO realizam um trabalho com toda a sabedoria, iluminação e operosidade. Parabéns a todos do ESPRO. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Passo diretamente a palavra para a nossa diretora de protocolo, Nancy Regina, para que anuncie os convidados e visitantes do dia. Obrigada, com muita satisfação, nomeamos a presença dos convidados e visitantes. Temos o Márcio Andreoni, Geni Césari, professor De Rose e Mariana Flório do ESPRO. Nós tivemos um público de mais de 30 pessoas e agradecemos mais uma vez a presença de todos. Com a palavra, a presidente presidente em exercício, Carla Blanco. Obrigada, Nancy. Queria agradecer mais uma vez o querido Barreto pela brilhante palestra e pela condução, não é, aí na presidência do Conselho do ESPRO. Pedir mais uma vez uma salva de palmas ao nosso palestrante do dia e aniversariante de amanhã, não é? Já felicitando pelo seu aniversário. E agradecer a confiança mais uma vez, dizer que o presidente Roberto teve uma indisposição, mas estará presente na próxima reunião. Inclusive, lembrando que a próxima reunião é dia 14, terça-feira, no prédio da Associação Comercial, às 12h30. E, com isso, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 25ª reunião ordinária do Rotary Clube